Oi, gente, Michelle aqui. Eu criei esse canal faz 2 meses. Eu criei esse canal para compartilhar as minhas ideias, as minhas opiniões. Eu já estava vivendo uma vida bem complicada, gente. Eu moro na periferia e eu já estava com esse dilema, eu já venho com essas circunstâncias que vem ocorrendo na minha vida já há anos. Eu sempre morei em bairro de periferia. E em todos os lugares, gente, todos que eu já residi, eu sempre tive essa questão de problema com vizinhos barulhentos. Eu nunca morei num bairro ou perto de pessoas que eram silenciosas. Sempre eram os mesmos problemas, as pessoas fazendo algazarra, gritaria na rua, crianças na rua, bola e som alto. E carro, né? Que hoje as pessoas também elas andam, equipam os carros que é um monte de parafernália, que é aquele monte de parafernália de som. Então, eu sempre atraí esse tipo de situação de pessoas. E até hoje eu não consegui ainda eliminar essa sombra. Porque hoje eu tenho essa clareza que é uma sombra que tem dentro de mim, alguma coisa que não está resolvida, e eu fico atraindo esse tipo de situação, tipo de pessoas. Eu acredito que tudo é vibração, energia e consequências dos nossos atos. Então a gente atrai. O que está dentro, o reflexo de fora é o que é dentro. Se dentro está um caos, fora também vai estar um caos. E é como se fosse um videogame. Enquanto você não passa naquela fase, você está vivendo aquela fase. Você fica repetindo aquela fase. Quem joga videogame entende muito bem isso. Enquanto você não consegue superar, né, todos os degraus, todas as dificuldades daquela fase, você não passa. Aí você fica repetindo, repetindo, repetindo. E comigo tá nesse loop, repetindo, repetindo, repetindo essas circunstâncias. Isso já faz anos. E esse tipo de coisa vai cansando a gente. Então, esse tipo de coisa vai drenando a energia da gente, cansa. E eu tô nesse ponto. Eu já tô cansada, sobrecarregada, já tô exausta com esse tipo de situação. Gente, eu já tô cansada de ter que olhar para a cara dessas pessoas. Eu sei que a gente, geralmente, é a gente, o problema é meu, é eu que tô com essa situação, é eu que tô atraindo esse tipo, é eu, tudo é interno, a gente tem que buscar respostas internas. Só que eu tô cansada, cheguei sabe assim, no limite, que eu não consigo nem, não quero nem olhar. A minha meu real sonho era, tipo assim, eu ir morar quilômetros, quilômetros e quilômetros de distância, onde que não tivesse absolutamente uma viva alma, que nem pegasse internet, que nem pegasse internet, que eu ficasse a par do que está acontecendo no mundo e com as pessoas e não visse cara mais de ninguém, só eu lá, tipo um monge, tipo esse povo que se isola num lugar bem afastado e que não tem contato com a civilização. Só que para isso, gente, tudo nessa vida, né? Isso aqui, a gente precisa aqui
de dinheiro para você virar um ermitão, para você morar lá nas montanhas, você precisa ter alguma fonte para você se manter. E se você não tem, não tem como você fazer isso. Esse sistema que a gente vive, essa matrix que a gente vive, que tudo precisa, né, do dinheiro e a gente não consegue viver sem, né, sem o dinheiro. A gente está enfiado nesse sistema. Então, se você precisa trabalhar, principalmente CLT, se você mora igual eu aqui na periferia, um grudado perto do outro, e tudo, né, é sociedade, vida em sociedade, e tudo você precisa de pessoas para você sair desse sistema, para você desentranhar disso, você precisa de dinheiro, e muito. Só assim você consegue comprar um espaço que seja isolado. Só assim você tem a sua renda para você viver sem precisar trabalhar. Só assim você consegue usufruir de serviços e estabelecimentos de alto nível. E aí você evita o contato, que é o que acontece com as pessoas ricas, super ricas, ultras ricas, né? Essas pessoas, elas não têm contato com o povão. Elas vivem lá na bolha dela isolada. Eles conseguem. Por quê? Porque eles são ultra ricos. E a gente aqui, meros mortais, para fazer isso, para a gente conseguir ter uma certa distância do povão, isso demora, principalmente pessoas como eu, que vieram de famílias pobres, isso demora anos. Não existe você ficar rico da noite pro dia. Então essas coisas levam anos. E durante anos você tem que fazer o seu planejamento, guardar dinheiro, comprar o BTC, e acumulando, acumulando, crescendo patrimônio, trabalhando para que em alguns anos depois você consiga desfrutar disso. Só que durante esse processo, você tem que estar lá no meio, você tem que estar lá no sistema, você tem que morar lá na periferia. Durante esse processo, você tem que aguentar um monte de situação. E isso não é fácil. Eu entendo muitas pessoas que hoje a pessoa dorme e já acorda cansado, as pessoas estão desanimadas. Tem muitos aí que pensam em autocancelamento. Nessa questão, eu já nem penso mais, porque isso aí não vai melhorar, porque a questão é melhorar a sua vida. Isso não vai, o autocancelamento, se você me entende, não vai melhorar a sua vida. E eu acredito que todos os nossos atos a gente tem consequência. Então, se a gente se autocancelar também, vai ter consequência. Por mais que não seja a consequência aqui, nessa matrix, desse plano físico, no plano espiritual. Que eu acredito também no plano espiritual. Então, essa questão nem passa na minha cabeça, porque não. Mas, cansado, gente. Eu cheguei nesse ponto que, tipo assim, a gente tá cercada de pessoas idiotas, de pessoas medíocres, que acham que essas coisas, a pobreza, a mediocridade é normal. E pra mim não é. Viver esse estado deplorável de todo dia, a mesma coisa, sabe? Você viver o mesmo ano, todos os anos, acho que é normal. Isso não é normal. Você ganhar pouco, você viver num lugar horroroso, você ficar futricando da vida das outras pessoas, você ficar ligando o som alto, você infernizando a vida dos outros e sabe aquela vidinha bem medíocre mesmo? A maioria das pessoas acha que isso tá legal, que é normal, mas pra mim isso não é. E isso vai sabe, assim, ó, bate de frente comigo. Porque eu acredito que o ser humano tá aqui para aprender, para evoluir. E você olha em volta, que já é a grande maioria, que a gente está cercada de pessoas imbecil, idiotas e cada vez mais alienadas,
E isso não é evolução, né, gente? Tá regredindo, né? A gente olha assim. Só que eu sei que por eu não ter contato com outros tipos de pessoas que eu não tenho mais evoluídas, eu tenho sim o contato quando eu assisto na internet. Mas não é a mesma coisa, né? A gente assistir um vídeo e ter aquele contato de convivência. A gente vê que tem sim, tem pessoas, mas é a grande minoria. A gente não pode tirar isso como a regra. São poucas que querem evoluir, que querem prosperar, que querem ter uma vida boa, que não aceita ganhar pouco, que quer ter uma vida digna, morar num lugar bonito, conviver com pessoas excelentes, pessoas culturalmente, né, gente, falando também, culturalmente, ter assuntos que traga, agregue valor, não ficar só fofocando ou falando do cotidiano, falando do dia a dia, falando do tempo, não, assuntos que agregam valor, entendeu? Compartilhar conhecimentos. Eu sei que existe pessoas assim, mas como eu disse, é a minoria e eu não tenho contato com pessoas assim. De novo, eu tô cercada aqui e até no meu ciclo familiar também, gente. Por isso que eu até cortei relações com esse tipo de pessoas. A gente está cercado por idiotas, imbecis. Eu comecei a ler, devido a essa situação que eu tô vivendo e compartilhando aqui com vocês, eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Relaxe e Viva Feliz. Essa Núbia, ela é advogada e socióloga, e o Haroldo é um padre. Eu comecei a ler, comecei ontem, ó, li poucas páginas ainda, para ver se eu saio desse estado horroroso, de, né, esse estado depreciativo que eu estou. E mais um detalhe que eu quero compartilhar, eu sei que esse sistema que a gente vive, ele quer nos engolir. De novo, é um caos e a grande maioria dos seres humanos acha que isso é normal. E esse sistema, quando você é diferente, ele quer te engolir e fazer você aceitar na marra. E não, eu não aceito, eu não concordo, eu não sou uma pessoa idiota, imbecil, e eu não sou uma pessoa alienada. E sim, eu quero progredir, eu quero melhorar. E se for 1% por dia, eu quero melhorar, eu quero ler. E eu coloquei esse hábito, eu já tive esse hábito no passado, mas eu parei, mas agora eu voltei de novo a ler bastante, que isso ajuda a buscar conhecimento e sabe, a criar mecanismos. Eu sei que é difícil. Muitas vezes a gente não quer nem levantar da cama. Mas é isso, gente, é a gente forçar, criar mecanismos para a gente não se entregar. Por quê? O sistema e essas pessoas imbecilizadas, elas querem que você fracasse, ela quer... Porque esse é o motivo das conversas, das risadas deles. Eles adoram ver os outros fracassando, perdendo a cabeça e vivendo aquela vida destruída mesmo. Eles adoram ver o fracasso, a destruição das outras pessoas. Isso é até motivo de prazer. Gente, pode ter certeza. Muitas pessoas, vou até falar uma coisa aqui que eu sei que é meio pesada, mas eu tenho certeza que muita gente tem prazer, a pessoa até goza vendo a outra sendo destruída. Então, é o nível de, de gente que eu quero quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância de mim. Eu sei que hoje eles estão perto de mim. Hoje eles estão perto de mim. Eu moro perto deles. Mas isso não será para sempre. Não será. Eu já venci tanta coisa, tantos desafios na minha vida. Esse não vai ser mais um que vai me derrotar.
E é sobre isso, gente. De novo, é um jogo de videogame. Você vive, vive, vive aquilo, você repete, 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 repete aquela fase. Quando você muda, vira a chave, aprende, você muda de fase, você sobe de fase. E esse vídeo eu tô fazendo como inspiração para outras pessoas que tá passando a mesma situação que eu. Para você pegar aqui, ó, pega na minha mão aqui e vamos seguir esse processo juntos. É difícil, mas não é impossível. Todos os dias, gente, 1%. Um pouquinho que a gente faz para melhorar já faz toda a diferença. Então é isso, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!